Privação foi uma das palavras mais constantes na juventude e na vida adulta de Isabel do Carmo. Foi privada da liberdade quando esteve presa, privada da sua identidade quando viveu na clandestinidade, privada da comida quando fez greve de fome, da tranquilidade quando escolheu defender ideias que recolhiam a fúria do poder. É de esquerda desde o berço e o título de comunista foi-lhe colado logo aos 10 anos por um professor da escola. Juntou-se mesmo ao Partido Comunista Português, desvinculou-se, fundou depois as Brigadas Revolucionárias e o Partido Revolucionário do Proletariado. Muitas acusações de extremismo, de radicalismo e até de terrorismo pelo meio, foi sempre resistindo. Pelo meio tornou-se médica e sempre observadora do que viveu e do que vive hoje. Isabel do Carmo, bem-vinda. Olá, dona da casa. Catarina, bom dia. É um gosto tê-la aqui, por tudo aquilo que representa também para a nossa história e para a nossa memória coletiva. Gostava de começar por esta ideia de privação. O que é que está na origem deste ato, nesta atuação, de nos privarmos de alguma coisa, de nos submetermos à escassez? Que força é que tem uma causa para que esta seja a solução para a defender? Às vezes é um bocadinho de responsabilidade perante si próprio. Neste caso, perante si própria. Tendo eu escolhido determinadas ideias, que para mim, a partir de determinada altura, muito jovem ainda, eram um bocado óbvias, sentia-me mal comigo mesma se não correspondesse as minhas ações a essas ideias. E daí a privar-me dessas coisas que enumerou. Primeiro, da normalização da sociedade, a qual entendia que uma menina devia se comportar de determinada maneira. E essas coisas às vezes até são logo na infância. Uma menina que se deve comportar de determinada maneira, isto agora já não é válido, não joga a bola, não brinca com rapazes, tem menos liberdade física, digamos. Portanto, a privação é logo aí. Se a menina quiser corresponder ao modelo das meninas bem comportadas, tem que se conter. Tem que se conter, vestir uns vestidinhos e não os sujar. Portanto, começa logo um bocadinho aí, mas até vivi num meio, no Barreiro, onde nós brincávamos à vontade. Depois, defendendo determinadas ideias, que também não eram da minha criação, mas de que eu ouvia por ali em casa, a pessoa fica um bocado, continua a ser privada da normalização. Isso vai continuando até que a pessoa eu pensei que devia corresponder às ideias que eu defendia. E nesse caso era aos 18 anos. Mas aqui há quase duas privações, que é a privação que é imposta pela sociedade, não é? Da contenção e do corresponder a certos padrões, e depois aqui é a privação autoimposta de eu prefiro ter um ato que me vai prejudicar em nome de uma causa. Isso... mas isso tem os dois lados. Se a pessoa opta por não fazer isso, sente-se mal consigo própria. Portanto, quando eu aos 18 anos optei por estar organizada com o Partido Comunista de uma forma clandestina, foi, de facto, tinha consciência que isso podia corresponder à privação da liberdade, mas se não o fizesse, ficava para toda a vida comprometida comigo própria. Afinal, isso é um peso maior e mais custoso de viver com certeza, porque é o peso de não ser coerente. E o peso de não ser coerente é mesmo muito pesado. A coerência levou-a depois a ser uma das cofundadoras das Brigadas Revolucionárias, que era uma das organizações de resistência armada à ditadura portuguesa, que fizeram várias ações que na altura foram configuradas como terrorismo por várias pessoas. Algumas delas, por exemplo, colocaram várias bombas em vários locais. Por exemplo, onde é que colocaram bombas? Diga-me. Eu vou já lhe dizer onde é que colocamos bombas, mas considero que isto não é terrorismo e já explico porquê. Deixe-me só enumerar então algumas das ações só para as pessoas recordarem. Portanto, essa foi uma delas. Eu recordo. Ok. A primeira bomba foi colocada na Fonte da Telha, nos subterrâneos da NATO. Da organização da NATO ali, das instalações da NATO, que eram... tal como o nome diz, é a Organização do Atlântico Norte. Agora é que nós conhecemos com as letras todas ao contrário, porque
O inglês é a língua que impera. Portanto, colocou-se essa bomba primeiro aí no subterrâneo, sem nenhum risco de vida. Eu voltei agora lá para ver o sítio e para explicar a umas quantas pessoas mais jovens. E fui com a filha do operário que acompanhou o Carlos Antunes durante a noite para a zona subterrânea onde colocaram a bomba. Mas foi lá porque lhe pediram para ir lá ou porque quis organizar alguma coisa Porque lá? Um grupo de teatro, que é o Hotel Europa, reconstitui as lutas do passado. E, portanto, aquilo constituiu uma reconstituição dessa primeira bomba das Brigadas Revolucionárias. E fui com Liberdade, com uma senhora que se chama Liberdade, como o nome indica, filha do operário, que foi com o Carlos Antunes. Portanto, a primeira foi aí. A ARA, que foi uma organização armada do Partido Comunista, tinha ido primeiro ao Comimberland, que é na zona da linha de Estoril, com os mesmos intuitos e com o mesmo objetivo da ação. Depois dessa, houve bombas a maior e talvez mais significativa foi num conjunto de carros militares, que partiam para a guerra colonial, e isto correspondia, tanto uma coisa como outra, correspondia muito ao nosso combate à guerra colonial. Portanto, combater os meios que o Estado português tinha para fazer a guerra colonial. E depois houve também quartéis e houve zonas de papéis, digamos, zonas administrativas, onde constavam os nomes das pessoas que iam ser recrutadas. E também quiseram destruir esses claro. elementos. Era um momento, a guerra colonial durava desde 1961 e durou até 1974. Foram 10.500 mortos portugueses, de jovens portugueses, que de facto não tinham nada a ver com aquilo. Famílias que também ficaram destruídas com esses... De famílias que também ficaram destruídas com essa partida desses jovens, não é? É incrível. Eu, quando agora releio tudo o que é que se passou nas guerras do século XX, foram carnificinas. Carnificinas de jovens. E de jovens que estavam a corresponder a ordens. Eles obedeciam a ordens, não era que eles fossem uns aventureiros que fossem ao local da batalha para lutar. Nem foi assim na Primeira Guerra Mundial, nem foi assim na Segunda Guerra Mundial, embora na Segunda Guerra Mundial as resistências tenham feito outro tipo de combates e outro tipo de mortes. E depois, na nossa Guerra Colonial, foi isso. O Estado decidiu que aqueles territórios em África eram portugueses e mandou para lá muitos jovens que não sabiam ao que iam nem para onde iam, e nós lutávamos contra isso. Portanto, não foi terrorismo nenhum. Eu considero que se pode... Mas a palavra é uma palavra corrente. Houve também assaltos a bancos, não é? Que fizeram na altura. Também assaltos a bancos, e também não é terrorismo. É assim, os partidos, mesmo os atuais, vivem muito de dinheiros que vêm, naquele tempo, eram dinheiros que vinham de países estrangeiros. Para uns de um lado, para outros do outro. E nós não tínhamos dinheiro nenhum. Ora, para uma organização clandestina sobreviver, tem que arranjar dinheiro. E a única fonte são os bancos. Todos os assaltos a bancos foram nesse sentido. Foi para aguentar uma organização clandestina, aluguer de casas, automóveis, vida cotidiana. Nunca foi para os próprios. Isso é bom que se diga, nunca foi para os próprios. E tudo isso não é terrorismo. Porque não envolve vidas humanas, é isso? Nem envolve vidas humanas, nem causa terror. Mas é uma palavra muito usada pelas polícias, muitas vezes usada também num sentido de pôr um carimbo mau em determinadas organizações, mas é bom que, sob o ponto de vista até de investigação científica a respeito da história, ver o que é terrorismo e o que é que não é. E terrorismo são ações dentro, geralmente, dos centros urbanos que causam terror na população.
terá havido terrorismo no século XIX, terá havido também depois no século XX, em certas circunstâncias. Aqui em Portugal nunca houve terrorismo da parte da esquerda. Mas era extrema-esquerda? Era extrema-esquerda, mas não era terrorista. Era radical? Era radical, sim, mas não era terrorista. Porque terrorismo houve depois de 25 de Abril com as organizações de extrema-direita, quando puseram bombas nos locais de habitação das pessoas, nas sedes dos partidos, e morreram pessoas. Isso é terrorismo, porque é o rebentamento de uma bomba num sítio inesperado, habitado e urbano, onde podem ser atingidas pessoas e onde de facto causa terror. O seu pai e a sua mãe sempre foram de esquerda, portanto Sempre. a Isabel já nasceu com esses ideais. Foi fácil. Como eu referi, já aos 10 anos, na sua escola teve um padre que lhe disse que a menina deve ser comunista por causa dos seus ideais, pelo facto de também não ser batizada. Exatamente. Portanto, já na altura já era disruptiva. Eu fui ao arquivo da RTP e encontrei vídeos seus de 75, 74, em que precisamente fala sobre esta insurreição popular, esta insurgência armada como forma de lutar. E alguns deles, a Isabel diz, quando os trabalhadores quiserem tomar o poder, têm de o fazer de uma forma violenta, porque é a forma como foi sempre feita em toda a parte do mundo. A história tem demonstrado que os trabalhadores só podem tomar o poder se tiverem força, se tiverem armas. Naquela altura, porque é que esta era a única forma de se imporem? Era tal o seu desprezo que, na sua visão e na visão deste movimento, tinha que ser através de uma forma armada? Sim. Continuo a pensar isso. Embora pense que se a insurreição tivesse acontecido, podia ser derrotada. Ficamos com a dúvida. Mas quero esclarecer qual era o meu conceito a respeito disso. Não era um golpe militar, não era de fazer um golpe militar, como foi no 25 de novembro da parte da direita. Não era um golpe militar em que um grupo de pessoas armadas tomavam o poder, não é isso. Era no sentido daquilo que foi a Revolução Francesa e daquilo que foi a Revolução Russa e do que foram, no fundo, as independências das ex-colónias, que é um conjunto de pessoas armadas que tomam o poder, de facto, vencendo o exército regular, o exército que está preparado para defender o poder. E porquê as armas? Sem armas não há força. Sem armas não há tomada de poder nenhum. E foi assim quando aconteceram revoluções. Não? Também não há muitas, não é? Mas se pensarmos em revoluções, essas que eu já disse, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana, a independência americana é uma revolução contra os ingleses, contra o poder inglês, porque era uma colónia, e era uma colónia que queria a sua independência e foi pelas armas. Portanto, aquilo que eu concebia aqui em Portugal, a partir de determinado momento em que houve ali um sucessivo crescimento das forças de direita, a partir de agosto de 1975, setembro de 1975, outubro, as independências das colónias não eram assim tão simples, tanto que quando foi a independência de Angola foi unilateral. Só o PRP, o tal PRP, o Carlos Antunes, e o MDP, quem foi o Tengarrinha, o José Manuel Tengarrinha, foram os únicos partidos que representaram Portugal. O Estado português não esteve representado na independência de Angola, em 75, nem os outros partidos estiveram representados. Portanto, havia aqui um clima em que a independência completa das ex-colónias não estava assim tão explícita quanto isso. E, por outro lado, as coisas que as pessoas aqui tinham conquistado, e eram extraordinárias, o salário mínimo passou para o dobro. Uhum. O SNS, a criação do SNS também. Desculpe? A criação do SNS, do Serviço Nacional de Saúde.
O Serviço Nacional de Saúde é um fenómeno interessante porque ele só é legislado em 1979. Portanto, já na reviravolta disto tudo. Mas as bases para isso tinham começado antes do 25 de Abril, porque houve um movimento dos médicos, que foi muito importante, que se chamou Carreiras Médicas, no qual estavam o professor Miller Guerra, por exemplo, pessoas mais velhas do que eu, e depois as pessoas da minha geração, e houve criação de alguns centros de saúde, e houve criação de outros que era num modelo que não interessava, mas existiram, que eram chamadas caixas. Era um modelo na base daquilo que existia na Alemanha. Portanto, havia aqui já alguma estrutura e, sobretudo, muita vontade da parte dos médicos. Houve casas ocupadas para fazer centros de saúde. Tenho, felizmente, uma fotografia das pessoas a ocuparem uma casa devoluta. Eu digo sempre devoluta porque é importante, não se tiravam as pessoas de casas lá. hoje é um fenómeno que se fala muito, não é? Hoje a ocupação de casas com a crise na habitação. Pois é pena que não haja um movimento de ocupação das casas devolutas, porque elas são milhares e há milhares de pessoas na rua, sem teto. Vivemos mesmo um mundo que é caótico, sob o ponto de vista das ideias e dos posicionamentos. Saber que há em Lisboa milhares de casas que estão em bom estado, que têm telhado, que estão canalizadas e que há pessoas que estão na rua e ainda agora foram destruídas as barracas que elas tinham construído, porque não têm outro remédio se não construir barracas. Este retrato, espero que um dia, daqui a umas centenas de anos, pessoas com juízo e com humanidade olhem para isto e digam, mas que era isto? Mas que gente era esta? Que deixava pessoas, crianças na rua e havia ali ao pé casas que estavam vazias. Por assim, há outros interesses que estão a ser privilegiados, que não devem ser privilegiados. Claro. Há outras ideias de propriedade privada e de justiça que para si é outra justiça que está aqui em causa. É outra justiça, é uma injustiça, é uma falta de justiça, porque é a defesa aqui de duas coisas, dos donos dessas casas, mas que também não seriam incomodados se fossem pessoas para lá, e até podiam pagar uma renda barata, até o Estado podia se encarregar de pagar uma renda barata, e é a defesa do nível das rendas. Se agora essas casas devolutas fossem ocupadas por pessoas e até pagassem uma renda que justificasse as despesas dessa casa, logo os enormes níveis de rendas que existem em Lisboa baixavam, porque havia concorrência. É a lei do mercado. Vivemos na sociedade do mercado. E o que está a ser defendido é esse nível alto das rendas. Também sempre foi uma grande crítica do capitalismo. E sou. Continua a ser a Isabel do Carmo. Mas eu queria que nos explicasse, porque, Isabel, posso dizer a sua idade? Posso dizer? Sim, diga. 84 anos, portanto viveu muita coisa que quem está a ouvir nunca viveu, e nos seus discursos tem sempre aqui uma luta muito forte sobre os trabalhadores. Diz mesmo que os trabalhadores das corticeiras e etc., que eram pobres na mesma, e que esta ferramenta da luta armada é uma ferramenta sobretudo para os trabalhadores, porque em relação aos burgueses, por exemplo, têm uma vida completamente diferente, mesmo trabalhando. Até a Isabel relata algumas vezes que alguns deles, mesmo trabalhando, pediam esmola nos intervalos desse trabalho. O que era esta realidade de pobreza tão chocante que lhe fazia acreditar que, de facto, a luta armada era a única forma de se imporem? É mesmo muito chocante que pessoas que trabalham toda a vida cheguem ao fim, não tenham reforma e tenham que ir a pedir esmola. E a pedir esmola com aquele jeito de submissão e de vergonha das pessoas que pedem esmola, não é? Quem pede esmola sente-se inferior, sente que está ali numa submissão. Estende a mão, por amor de Deus. Isto é muito mau, isto é muito feio, é muito desumano. E acontecia, de facto, antes do 25 de Abril, com os operários da cortiça, sempre, com muitos operários sazonais do Rio, dos barcos não eram as carreiras regulares, os outros barcos de transporte, todas essas pessoas eram pessoas que tinham trabalho de vez em quando, nos intervalos pediam esmola. Eles e as mulheres. A Isabel assistia a isso? Eu assistia eu e todas as pessoas da minha idade. Também era muito no Barreiro, onde a Isabel morava, certo?
no Barreiro era uma terra onde se pode dizer que se pode ver a gênese da classe operária. Porque no Barreiro partiu o primeiro caminho de ferro. Exatamente, o Barreiro é o início e o terminal da linha do Sul, onde partiu o caminho de ferro. E, portanto, no caminho de ferro havia operários. Mas esses operários de caminho de ferro até eram uns operários privilegiados, digamos. Porque eram operários muito especializados, tanto os da linha dos carris, como os das oficinas, eram muito especializados e a companhia não queria perdê-los. Mas depois havia estes que eu disse, da cortiça, e a cortiça também se instalou ali por causa dos barcos que traziam e levavam, e por causa do caminho de ferro, porque depois levava a cortiça. Esses eram bastante mais pobres, os da cortiça. E os dos barcos ainda mais pobres. Portanto, tínhamos aqui uma quantidade de gente que trabalhava, que era gente de mãos. Que alimentava o sistema, mas depois o sistema não lhes dava de volta. Explorava o trabalho deles, como agora. Porque isso era miserável. Vivemos num país miserável. Os camponeses pobres da Beira não tinham sapatos. Uma parte dos produtos deles durante a guerra partiu para a Alemanha. Aquele relato de uma sardinha dar para a família inteira, por exemplo, era um relato real. Por acaso, isso mesmo, não é uma imagem. Eu fiz para um livro que escrevi recentemente, que são as 3 ditaduras na Europa Ocidental, que foram completamente esquecidas para as democracias. As pessoas que eu entrevistei, que ainda são vivas, felizmente têm a minha idade, porque para ter memórias dessa época é preciso ter a minha idade, ou próxima, e que relatam exatamente isso. É que não é uma imagem. Estas pessoas, há um do Algarve, e que agora até está bem, que me relata que tinham era como ele próprio, porque é uma pessoa que gosta de brincar com as coisas, diz, isto aqui era um bocadinho árabe. Havia uma tigela no meio da mesa, onde estava a sopinha, como ele diz, e a sopinha metia muitas couves e metia um bocadinho de banha, e onde cada um dos filhos ia lá buscar para se alimentar, e lá iam sobrevivendo. E há outro da Beira Interior que me conta que ainda hoje tem pesadelos de ir para a escola sem sapatos. Era um país muito pobre, ainda por cima. Agora eu posso dizer isto tudo, não é? E até posso dizer da situação atual, ainda. Mas as pessoas, estas coisas que viviam, não podiam dizer, não podiam escrever. Os livros que contavam coisas destas eram retirados, eram censurados, os autores presos. Portanto, juntava-se a miséria à falta de liberdade. Não havia sequer o direito à indignação. Não tínhamos. Esse direito não existia. E quem a tivesse, arriscava-se a ser preso. Então, e olhando agora para o dia de hoje, porque diz que se mantém uma crítica do capitalismo e que ao dia de hoje dizia também que a exploração se mantém. Qual é a exploração que vê enquanto observador? Uma parte da pobreza que existe em Portugal hoje, nós temos uma parte da população com pobreza, não é? Oficialmente, e uma parte dessa pobreza, eu tenho medo de errar se disser que é 25%. Mas aumentou, nos últimos anos aumentou. Mas uma parte dessa pobreza são trabalhadores, não são pessoas que andam na rua a pedir esmola, não são miseráveis, não são pessoas sem abrigo. Uma parte dos pobres portugueses são trabalhadores. Porque quando nós vamos ver os salários mais baixos, e se as pessoas tiverem uma família de 4 pessoas, não dá. Não dá. Basta fazer as contas para ver que não dá. E atribui parte dessa responsabilidade ao capitalismo que permanece. Certeza, pois quem é que ganha com o trabalho deles? Quem é que há de ganhar com o trabalho deles? Mas nestes 50 anos, mais de 50 anos, o que é que não mudou? Que estrutura é que permanece, que faz com que esta realidade da exploração que observa se mantenha? Mas, em termos de exploração, essa exploração, houve um momento até novembro de 75 que não existiu tal e qual. Os bancos foram nacionalizados e, portanto, havia possibilidades de haver crédito para as pequenas e médias empresas, que é o tecido
económico português e para as cooperativas que se formaram para as grandes empresas. Portanto, os bancos não tinham lucros para si próprios, mas tinham para acumulação, para empréstimos, para crédito que fosse necessário. Eu gosto muito aqui de referir o Banco Espírito Santo, porque o Banco Espírito Santo tem uma história longa, que começou com o Banco Borges e Irmão já no século XIX e veio por aí fora e depois, sobretudo, enriqueceu com o ouro nazi. Com o ouro nazi durante a guerra e com uma amizade forte com os nazis, com a Alemanha. Isso está tudo escrito, está tudo documentado. E depois chega ao 25 de Abril, ele é nacionalizado, mas chega ao 25 de Novembro de 75 e ele volta para os seus proprietários. E quem são os seus proprietários? Ricardo Espírito Santo, Ricardo Salgado, que finalmente agora está a ser julgado porque ficava com o dinheiro das pessoas que depositavam lá. Se no 25 de Abril tivesse havido coragem política para ir ao fundo do património deste banco, talvez não fosse preciso passar 50 anos. Porque isto é verdade. Aqui somam-se duas coisas. É a exploração direta, porque o dinheiro rende, e é uma exploração que ultrapassa aquilo que é legalmente admissível. Mas há as duas explorações. E quando um supermercado paga, não sei quanto é que paga às senhoras que estão na caixa, mas paga muito pouco. E eu vejo, todos os anos eu vejo os lucros das grandes famílias portuguesas. E são muito altos. E uma parte deles passa a património. Compram coisas, compram casas, até querem comprar uma praia e compram bens imóveis. E espaço e não é propriedade. Espaço, bens imóveis, casas, barcos luxuosos, e essas coisas não são taxadas. O lucro é o tal imposto IRC, mas o património não é taxado e, portanto, esse património é feito à custa do trabalho daquela pessoa que está nas caixas e que ganha um ordenado muito pequeno. Isto é um discurso radical, não é? Não, depende de quem ouve, não é? Depende da percepção de quem está a ouvir. Mas queria lhe perguntar, hoje há vários movimentos sociais e políticos que falam na necessidade de haver um novo 25 de Abril. Pergunto-lhe, pela sua análise, há condições sociais, políticas, enfim, para que uma revolução semelhante acontecesse hoje? Porque quando o 25 de Abril aconteceu, Isabel tinha 34 anos. Certo? Fazendo as contas. É verdade, era muito jovem. Portanto, ainda tem uma ideia clara daquilo que foi borbulhar até lá e depois que culminou com esse evento. Acha que hoje há, enfim, um contexto social e político que permita que isso acontecesse agora? Não há, de maneira nenhuma, condições para uma revolução. Por quê? Porque não há massas operárias suficientes como existia naquela altura. As grandes massas operárias são 2 ou 3 empresas, se tanto. E naturalmente até nessas empresas as pessoas não sentem tanta exploração como nas outras. Portanto, não há, sob o ponto de vista aquilo que se chama subjetivo, ou seja, na cabeça das pessoas, lá dentro, o desejo de ir para a rua e fazer uma insurreição. Não há. Há raiva, há protesto, há muito desassossego e as pessoas muito revoltadas, mas não há isto extensivo a pessoas organizadas em grupo. Às vezes, esta raiva, este protesto, este desassossego até se expressa em votos, que são votos errados. São votos contra eles próprios, como seja o Chega, não é? Que promete mundos e fundos a pessoas que estão tão desanimadas, tão revoltadas, diz-lhes qualquer coisa e votam. E o que é que está na base dessa ligação de várias pessoas que poderia criar uma estrutura que pudesse fazer parte de um movimento desse género, que identificou quando estava a acontecer o 25 de Abril, havia essa estrutura, havia esse movimento organizado. O que é que está na base dessa organização que hoje não existe? Não existe porque as pessoas que são muito exploradas, os tais pobres que trabalham, mas que estão dentro do limiar de pobreza,
para já, alguns estão organizados, não é? Há partidos de esquerda onde organizam as pessoas. O Partido Comunista, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, são partidos que organizam as pessoas dessa base. Mas, seja nos partidos, seja fora dos partidos, porque há muitos movimentos e associações. Eu que vou falar muito a vários sítios, verifico que talvez nunca tivesse havido em Portugal tantas pessoas organizadas em associações. E de resto vê-se pelas questões culturais. Há espetáculos, há ações culturais, há filmes, mas esta estrutura que eu estou a descrever não tem em si o movimento, a força de fazer um movimento revolucionário. Não tem. Infelizmente não tem. E, portanto, tenho que me conformar com isso. O que eu acho que podia ter era uma situação, reconhecer uma situação em que houvesse uma unidade de toda a esquerda, ou seja, de todas as pessoas que estão revoltadas contra o que está a passar-se e que se unissem em ações coletivas. Mas e vê nesta esquerda o espelho dessas preocupações hoje ou também a desiluda esquerda de hoje? Eu acho que quando eu contacto com as pessoas que estão organizadas, e como lhe digo, contacto muito. Já tenho marcações para setembro, para outubro, para janeiro. E quando contacto com estas pessoas, e adoro contactar com pessoas, sobretudo fora desta elite intelectual ótima, mas que há muito mais do que havia antes do 25 de Abril, mas fora deste meio, que é o meu meio, quando contacto com essas pessoas adoro. Porque vejo que há pessoas que não vêm destas raízes e que começam a ter consciência que têm que se organizar, seja numa associação de bairro. Tenho ido, por exemplo, muito a Alcântara, onde há várias, pelo menos 2 ou 3 associações. Campo de Ourique tem várias ações. Marvila tem associações, que são pessoas que sentem que, para além da sua vidinha diária, podem se juntar com outras. Às vezes até é para ler um romance. Mas e fica frustrada que esses vários movimentos que vai encontrando não se unam então numa coisa maior que acha que seria necessário, porque o capitalismo permanece e que, na sua opinião, é algo Acho que que sim. prejudica? Acho que sim, que era muito bom. Não penso é que as coisas vão lá com voluntarismos. Se a minha vontade se massa muitas vontades que desejassem o mesmo, algumas das coisas das pessoas que estão associadas transformavam-se num movimento maior. E depois com uma questão que diz respeito a si, é que esse movimento maior tivesse expressão na comunicação social. E como sabe, está-me a dar agora aqui esta voz e é ótimo, mas isso não é comum e não é geral. E, sobretudo, não se expressa através de meios que cheguem a muitas pessoas e que chega de uma forma explícita, de uma forma que simples de entender. É isso, porque fala-se muito um dialeto intelectual. Eu não suporto. Não suporto mesmo pessoas que são próximas de mim ideologicamente, que se começa a usar palavras em inglês e que se começa a usar palavras que têm um significado para um círculo universitário. Conceitos que ninguém entende, não é? Fora desse círculo intelectual, por exemplo. Sim. Eu, quando os informáticos começam a falar para mim, porque eu sou médica e estou sempre a trabalhar com os informáticos por causa das receitas dos registros dos doentes, eles começam a falar naquela linguagem que eu não percebo nada. E então eu digo-lhes, olha, eu vou-lhes explicar o ciclo do colesterol para ver... Para ver se entende também. Se percebe o que é as LAU lipid-proteínas. Exato. Agora explique-me de volta de uma forma simples, não é? Exato. Com certeza. Vamos falar sobre o direito ao corpo, porque eu sei que a questão do aborto, também em vídeos que vi seus, quando a televisão ainda era a preto e branco, vi um vídeo em que a Isabel do Carmo se referia à questão do aborto, à necessidade de legalizar o aborto já em 75, isto foi em janeiro de 75, e que também ligava os problemas do aborto ao capitalismo. A Isabel dizia: o problema do aborto é gerado também pela sociedade capitalista, por uma sociedade de exploração. Não se pode achar que as mulheres trabalhadoras e as mulheres burguesas têm as mesmas oportunidades. O que era querer fazer um aborto nesta altura e porquê é que para si também se podia aplicar a culpa ao capitalismo?
porque o capitalismo muitas vezes está ligado a determinadas ideologias conservadoras. Portanto, aqui havia duas coisas. Por um lado, o respeito pelo corpo das mulheres, embora eu também respeito pessoas que são contra o aborto. Contra a interrupção voluntária de gravidez. E respeito muito até, porque são pessoas que têm um determinado conceito de vida em que não admitem que aquele projeto de vida que está dentro delas se acabe. Respeito isso. O que não podem é impor este pensamento a todas as mulheres. E particularmente, que era o que acontecia antes do 25 de Abril, às mulheres pobres que não tinham meios para fazer abortos num sítio muito XPTO, com médicos e com enfermeiras, e iam fazê-los naquilo que se chamava naquela altura em vão de escada. Era com agulhas, era com talos de couve, e aquilo resultava num aborto que ficava a meio, com imensas hemorragias, e, portanto, para as mulheres pobres, que ainda por cima também não tinham acesso aos meios anticoncepcionais. E aí entra o capitalismo, não é? Está a ver? Não é tão clarinho que isto é o capitalismo, que é a estrutura capitalista. Elas, coitadas, recriam isso e enchiam as enfermarias de Santa Bárbara, que era uma enfermaria ao lado da urgência de São José, enchiam aos milhares. É que podemos falar durante um ano em centenas e serem aos milhares, porque estas pobres mulheres, vivendo em meios muito miseráveis, faziam um aborto, iam para casa, eram usadas, como elas diziam, porque era a condição da mulher, fossem classe social. Usadas sexualmente, é isso que... Eram usadas na família, ou seja, pelos maridos. Eu não estou aqui a culpabilizar os homens. Sim, mas era a realidade, estamos a nem retratar. a torná-los como inimigos. Era o conceito que havia na altura. Sim. Era um corpo que era usado. E quando estavam em condições de engravidar outra vez, engravidavam e iam fazer outro, porque não tinham condições para ter mais filhos. Isto era uma grande tragédia. E, portanto, para resolver esta tragédia, porque é mesmo tragédia, porque muitas morriam. Nós chamamos de tragédia quando as coisas acabam em morte. E muitas delas acabavam em morte. Portanto, para estas mulheres só havia uma solução, que era ser legalizado a intervenção voluntária de gravidez, até certa altura, claro. Porque mesmo não sendo legal na altura, as mulheres burguesas tinham forma de o fazer de uma forma mais segura e mais digna, não é? E faziam. Faziam clínicas privadas ou em sítios privados? Havia médicos que se dedicavam a isso. Não eram muitos, mas eram alguns. Havia clínicas privadas, clandestinas, e havia sítios mais seguros, onde as pessoas já faziam com um bocadinho de anestesia e onde eram aplicados antibióticos. E, portanto, a grande quantidade das mulheres que precisava de fazer as interrupções, por questões económicas, não tinha acesso a fazê-lo. Portanto, a interrupção, para além das questões mais conceptuais do direito ao corpo e ao seu corpo e à liberdade do seu corpo, havia as questões económicas eram maioritárias, eram as mais importantes. Mas havia as questões de honra. Mas as questões de honra, geralmente, que era a perda da virgindade, não é? Uma mulher que está grávida já não é virgem. Pois. Eu ontem estive a ver um filme na televisão daquela escritora que ganhou o Prémio Nobel, a Annie Ernaux, em que ela tem um livro só a descrever isto. Porque ela engravidou sem querer e teve que ir fazer um aborto. E isso era uma vergonha na sociedade. E há um filme recente, que ganhou um prémio qualquer em Veneza. E ontem estive a ver esse filme, porque isso já era uma questão de honra. Ela tem exatamente a minha idade. Nascemos no mesmo mês e no mesmo ano. E lembro-me bem, ela descreve aquilo aos 18 anos dela, excelente aluna, estava a fazer a entrada para a faculdade e entrou, mas aconteceu-lhe isto. E, portanto, teve que esconder isto da família e dos amigos. Um crime, isso é honra porque também está relacionado com a mulher vista como propriedade do homem. Portanto... Claro. É como ainda existem algumas sociedades islâmicas, que é a mulher enquanto propriedade... Ou seja, já foi penetrada, portanto já está suja, digamos. Já foi usada, está suja, pois.
Deixa-me fazer a ponte também disto para a questão da sua prisão, porque esteve presa 2 vezes, como eu disse, foi privada também da sua liberdade, em relação ao sexo e ao corpo, porque em muitos momentos em que as mulheres eram presas, tinham que se despir, ou eram despidas, na verdade. E isso também era usado como uma humilhação, porque o verem-se nuas e outras pessoas verem-nas nuas não era uma coisa que tivesse acontecido muitas vezes. A Isabel até conta que às vezes nem os próprios maridos as tinham visto nuas. Portanto, mostrar o corpo era uma ferramenta de humilhação também. A Madalena despia, não sei o que é que sei o que é que aconteceu com as pessoas que são minhas amigas e algumas que foram presas e a quem a agente Madalena despia. Despiu-me a mim, perguntou-me se eu estava menstruada ou não, enfim, estas intimidades. Foi brutal em relação à Conceição Matos, do Partido Comunista, porque além de a despir, essa sim estava de facto menstruada e ela deixou ali a menstruar durante dias, à vista. Foi brutal em relação à Aurora Rodrigues, que é de uma geração um bocado mais nova, que era de direito, uma jovem muito jovem. Também foi despida, houve essas cenas todas. Despida por completo. Ela despia por completo. Por isso é que ela me perguntou se eu estava menstruada ou não. Acontece que, a mim, pessoalmente, essas coisas nem me humilham, nem coisa nenhuma. Mas acredito que quando ela despiu as camponesas do Coço, camponesas que tinham elas próprias este conceito de preservação do corpo, serem objeto disto era terrível. Pôs-me perante não foi nua, foi vestida, perante uma sala onde estavam me despidos. Eu nessa altura vivia com o pai da minha filha, que era o Orlando Lindim Ramos, e ela foi e disse: aqui está a amante do Lindim. Tudo isto eram humilhações que tinham a ver com a condição de mulher. Também tem a ver que, para mim, zero. Não humilha nada. Na mulher impura, lá está. Impura, pois claro. Mas eles usavam isso considerando e dizendo que as mulheres comunistas eram todas umas galdérias, etc. Embora eu acho que, mesmo atualmente, muitos desses conceitos persistam, não é? Da mulher impura e da mulher que com comportamentos obscenos. De Abril, há uma colega minha, bastante mais nova do que eu, ainda não está reformada, portanto está a ver, é uma pessoa com menos de 30 anos do que eu, talvez, e que já depois do 25 de Abril, muito passado, a mãe, e é médica, não sei se na altura era estudante de medicina ou já era médica, a mãe foi com ela ao ginecologista, porque ela tinha acabado um namoro e foi verificar se a filha ainda era virgem. Portanto, se aquele namoro tinha deixado alguns sinais que era a perda da virgindade, caramba. E acompanhou a filha e o exame ginecológico. E a PIDE também fazia exame. Há uma amiga minha, mais nova também, a quem eu não digo o nome porque ela nunca conta isso, eu sei porque ela entre amigos conta, a PIDE fez o exame ginecológico. Sobre a virgindade, para ver se era virgem ou não. E para dizer à família se ela... A família não pediu nada disto, evidentemente. Mas depois foi dizer à família... Até mesmo o Estado a ter poder sobre o corpo das mulheres. Ver o ímã, é que o ímã é uma coisinha pequenina que fica lá dentro da vulva. E o Estado policial ir ver a vulva e o ímã de uma mulher é mesmo penetrar até ao mais íntimo. Esteve presa 2 vezes, como eu mencionei. A primeira vez em 1970. Sim. E a segunda em 72. Portanto, exato, sempre antes do 25 de Abril, naturalmente. Claro. Esteve por atos tão simples como ter escrito um panfleto relatando que um estudante tinha sido morto e a ser julgada por causa disso. Destas 2 vezes, além deste ato, houve algum ato também que a levou a ser presa? Não. Que levou a ser presa? Não.
houve atos que me levaram a ter contrafés. Havia aquilo que se chamava contrafés, que era uma intimação de ir à polícia, de ir à PIDE, à sede da PIDE, para fazer um interrogatório, porque eles fizessem um interrogatório. E aí tive várias, mas ia só interrogatório e depois saía-se antes da noite. Isso tive vários, nem me lembro. E aí eram atos. Tinha subscrito um documento, ou tinham sabido que havia, isto em 69, que havia reuniões da Comissão Democrática Eleitoral, que foram bastante interessantes, e aí era conhecimento da PIDE ou através de pessoas que tinham falado, ou através de papéis que encontravam, e aí nós recebíamos um papel, a chamada contrafé, para irmos à polícia fazer declarações e de ser interrogados. Quando eu entrei para a faculdade, eu entrei com 17 anos. Para a medicina, sim. Portanto, ainda não tinha a idade de me recensear para as eleições. E naquela altura, os estudantes que tinham mais de 18 e que eram de esquerda, digamos, e como ia haver eleições em 58, que foram as eleições de Humberto Delgado e do Arlindo Vicente, os jovens foram se recensear para depois poderem votar. E recensear-se, ou seja, constar nas listas para votar. Não era dizerem quem iam votar. Era inscrever-se. Era inscrever-se, exatamente. Era considerado qualquer coisa de delituoso, porque foram todos chamados na minha faculdade, os que se tinham inscrito, foram todos chamados à PIDE para explicarem o porquê. Para responderem porque é que se recenseou. Isto, está a ver o que é isto com pessoas de 18 anos, 19, para algumas foi traumatismo para a vida, porque apanharam um medo monumental. São pessoas que estão com sede de mudança, mas depois essa mudança é travada ao nível mais... Estamos a falar em 57, 58. E aí eu ainda tenho colegas que ficaram marcados para a vida, porque apanharam um medo monumental. Porque a PIDE torturava e sabia-se das torturas. Irem à PIDE, chegaram lá, uma parte deles disse que se tinha recenseado porque ia votar. Outra parte disse quem é que lhe tinha dito para se ir inscrever. E depois, retrospectivamente, ficaram com isso, com essa culpa na cabeça toda a vida. De terem mencionado o nome dessas pessoas. Verdade. E isto era um país horrível. Na prisão, esteve 10 dias, primeira vez, não Sim. foi? E a segunda vez também foi mais ou menos isso? Foi uma coisa também curta. Esteve sempre isolada. Uma das ideias que queria explorar consigo era esta ideia do isolamento e da solidão, porque estava a Isabel sem mais nada, sem livros, sem o seu relógio, não havia sequer uma janela na sua prisão. Havia uma janela com grades que dava para um muro. Portanto, era como se não houvesse janela. Não é? Ou pior, porque em cima do muro, na beira do muro, todas as pessoas que estiveram em isolamento têm esta imagem de Caxias. Em cima do muro via-se passar umas botas para cá e para lá, para cá e para lá. Era só isto. O pior de tudo é a falta do relógio. Por causa do tempo passar, não conseguia saber que horas é que era? Não se sabe que horas são. Há pessoas que suportaram estes isolamentos durante muito tempo de uma forma heroica. Qual é que é a luta interna que se tem que fazer para se estar ali fechada, sem contacto com o mundo, sem respostas, sem horas, sem entretenimento, sem nada, e se conseguir manter a sanidade mental? Ou não se mantém a sanidade mental e só depois quando se sai de lá é que se tenta resgatar alguma? Por acaso. É a segunda hipótese. Comigo foi um bocado. Mas houve pessoas que... O que é que as pessoas inventavam? Havia pessoas que faziam peças com o pão, porque o pão entrava. E então, eu não sei se fiz, se não fiz, mas pegavam no miolo do pão e faziam pecinhas, pequenas esculturas, digamos. Houve até quem fizesse, não é o meu caso, mas ouço as descrições, sim. pequenas pecinhas de xadrez para depois constituir uma mesa de xadrez, ele e o outro, que não existia. Havia pessoas que faziam... Estavam sozinhos. Estavam sozinhos. Mas era uma alucinação ou era não era uma forma de escape? Era um escape. Eu acho que isto é extraordinário. É eu não extraordinário. Fiz, mas houve pessoas que fizeram. Iam juntando o miolo do pão e iam fazendo as pecinhas, as dele e as do outro que não existia. E depois iam jogando. Havia pessoas que cantavam bem, eu canto pessimamente, eu acho que nem me atrevi a cantar.
E cantavam para passar o tempo. Para passar o tempo. E havia pessoas que cantavam bem. Havia todos, isso era, toda a gente fazia ginástica, aquilo, o espaço era muito curto, mas dava para fazer passos para cá, passos para lá e movimentos de braços. Muita gente comunica, eu tentei comunicar, mas não encontrei ninguém na cela do lado. Mas falavam ou com bilhetes? Ou... Não havia... pois exato, não havia sequer papel e caneta, né? Não havia nada. Não, nada disso. Podia haver o som na parede e haver alguém do lado de lá que respondesse. E, portanto, o alfabeto era um alfabeto A, era assim, B era. Portanto, houve pessoas que comunicaram. Eu sei do caso da Conceição Matos porque é muito interessante. Ela disse quem era e do outro lado responderam: olha, tortura agora, abraços depois. Ou seja, ela tinha-se aguentado, mas sabia que depois ia ter os abraços dos amigos. E para si, como é que se aguentava a Isabel do Carmo? Com os seus pensamentos, como é que era? Pois, pensamentos... Não, eu não sou pessimista. Não... Também nunca sabe até quando é que vai acabar aquele período, não é? A questão é essa. Pois, mas quando? Pois é isso, ou seja, está lá sem uma data de fim. Não, eu fiz uma asneira a dada altura que foi... era possível entrar neste café, e eu gosto muito de café. Tenho é que tomar em quantidades relativamente pequenas. Eu, se não tomo de manhã, isso depois repetiu-se ao longo até das outras prisões que eu tive depois do 25 de Abril. Eu, se não tomo de manhã, fico em ressaca. E, portanto, neste café para a frente. Mas depois, como não tinha mais nada que fazer, resolvi fazer mais neste cafés. E houve um dia em que isto me deu volta à cabeça. E fiquei bastante perturbada. Não me passou pela cabeça sequer dar nomes à polícia. Isto, por acaso, é um orgulho que eu tenho, porque eu estava doida da cabeça. Como assim dar nomes à polícia? Das pessoas, dos meus camaradas. Okay. Dar nomes de pessoas, pois. Sim. Eu tenho orgulho nisto, porque eu estava completamente doida da cabeça, estava completamente transtornada. Mas nem sequer pensei... tiram-me daqui se eu disser nomes. Claro, sim. Não pensei sequer, nem admiti essa hipótese. Mas admiti a hipótese de acabar comigo. E aí, porque aquilo era insuportável. Eu estava intoxicada com o café. E aí, eles devem ter percebido. Mas isso durou alguns dias, essa intoxicação? Como? Isso durou alguns dias, essa intoxicação do café durou alguns dias? Não, foi só um dia. Foi só um dia e puseram-me nas celas que davam para a frente. E depois da prisão, portanto, que era um procedimento que acontecia com algumas pessoas, foi também várias pessoas. A Isabel, foi Iva, foi Elisa, que foi os nomes que foi escolhendo para viver na clandestinidade. Porquê que esta foi a opção? Porquê que teve que se fechar do mundo? As pessoas tinham sempre que ser pseudónimos. E quando eu entrei para o Partido Comunista, passei a ser a Iva. É até o nome giro, Iva. Como é que escolheu o nome? Porque aí... e é fácil, era Isabel. fácil para os outros associar. E, portanto, fui Iva, porque era isso, também é um nome giro, Iva. E depois fui, nas brigadas, fui Elisa, durante muito tempo. Até há um romance do Nuno Bragança, que se chama Sequer Tolstói, onde ele fala da Elisa. Fala da Elisa porque nós éramos camaradas. Mas quando estava no PCP, como Iva, tinha uma vida normal, digamos assim, não vivia clandestinamente. Tive era normal. No PCP tive uma vida normal, sim, fazia a médica. Mas quando é que teve que se isolar? Só me isolei depois nas brigadas. Porque nas brigadas, depois houve a Capela do Rato, eu estive na Capela do Rato antes da polícia invadir a Capela do Rato, fiz a ligação às brigadas, isso depois foi relatado à polícia, e eu estava em circunstâncias que podia ser presa de um momento para o outro, e nessa altura passei à clandestinidade. Já era mãe, médica e mãe na altura. Era mãe da minha filha, Isabel Lindim,
que tem escrito alguns livros sobre isso. Escreveu As Mulheres de Armas e escreveu este ano uma biografia do Carlos Antunes. E, portanto, fui com a Beli, que chamava Beli, que era muito pequenina, não andava, e fui com ela para a clandestinidade. E digo-lhe, há que ter respeito pelas mulheres, sejam elas de que organização forem, que estiveram com crianças na clandestinidade, porque é muito difícil. Porque uma criança quer ar livre, uma criança quer sair, uma criança quer conviver. Isso não pode acontecer. Quer estímulo, quer tudo. Quer estímulo, quer ser estimulada, quer ser. E pede, não é? Pede isso. Pede mesmo que seja muito pequenina. Mas havia alguém que entrava em casa ou era só mesmo a Isabela? Estávamos Sua em casa. filha? Mas Não. havia mais alguém que entrava Não, de vez em aqui, quando? nestas circunstâncias, eu estava sozinha numa casa. Depois vi que realmente era insuportável, entreguei a minha filha à minha irmã e ela foi para o Barreiro. A minha filha foi para o Barreiro e foi integrada na família da minha irmã, com os meus sobrinhos. A minha irmã tinha 5 filhos, para ela foi uma festa, não é? E ficou com os 5 primos e com a minha irmã, e eu fui para uma casa, fui para outras casas, porque na clandestinidade as pessoas saltavam muito de casa em casa, e depois, quando veio o 25 de Abril, estava numa casa daquilo que nós chamávamos de pessoas legais, ou seja, pessoas que tinham uma vida normal. Mas estava clandestina ainda. E eu estava clandestina, quer dizer, eu estava lá em casa, não saía nem entrava, e elas terão dado uma explicação qualquer aos vizinhos, se é que deram. Porque dava-se geralmente, é uma prima que veio da província, ou eu estava no Porto, ou é uma pessoa que veio de Lisboa, tem que estar aqui uns dias, talvez tenham dado, não sei. E quando se está a 25 de Abril, era esperado que acontecesse daquela forma e naquele momento? Portanto, já havia ali aquela antecipação? Ou foi um momento surpreendente para si? Bom, surpreendente não foi, porque de facto houve o março, não é? Sim. Antes, nós tínhamos conhecimento que havia movimentos dos militares. E havia uma camarada nossa que tinha um namoro com um deles. Informação de dentro. De maneira que nós não tínhamos ideia da data, de maneira nenhuma, mas tínhamos uma ideia que ia acontecer qualquer coisa. E isso era animoso. Eu nestas coisas sou um bocado pessimista, espero o pior, que é para depois o melhor Para ser não se bom. desiludir. O Carlos Antunes era mais otimista, de maneira que sabia que ia acontecer qualquer coisa e até sabia o suficiente para eu ter feito uma coisa da qual também me orgulho. Eu estava clandestina, atravessei clandestinamente a fronteira, como habitualmente, pelas montanhas, não é? Acompanhada de um passador. Fui a Paris ter um contacto com a Frelimo, que era a Organização da Independência de Moçambique, com o Veloso, para lhe dizer, olha, que se vai passar qualquer coisa. Para a Frelimo ficar com a ideia que passava-se aqui qualquer coisa que ia mudar a situação. Voltei para Portugal, atravessei outra vez as montanhas, voltei para a casa clandestina onde estava, disposta a continuar a luta. Até acabar. Até Que fosse necessário. Até ser necessário. Pronto, e era aí que eu estava. Portanto, fui e vi para fazer este contacto e voltei. E voltei porque estava mesmo decidida a continuar, acontecesse o que acontecesse. Mas depois, com o 25 de Abril, não acabaram as lutas, mesmo para si, a nível pessoal? Para mim, nesse dia acabou a clandestinidade. Acabou a clandestinidade, mas depois, as greves de fome que eu me referi, por exemplo, no início... Já é outra história. Porque vieram depois outras prisões, portanto, houve aqui este momento de celebração e de libertação, mas depois vieram na mesma outros desafios. Pois. Esteve, na primeira vez em que fez greve de fome, esteve 30 dias sem comer. É verdade. Podia morrer. Podia ter morrido. Qual é que é o limite, sabe? O limite do irlandês, do Bobby Sands, foram 50 dias, Hugo. Mas é o corpo já mesmo... Eu estava, ao fim de 30 dias, 29, eu estava com as análises, depois há este azar de uma pessoa ser médica e olhar para as análises e perceber o que é que pode acontecer. E fui internada de urgência e houve 2 colegas minhas, umas queridas, já morreram as 2, a Zita Auel e a Antónia, que estavam na urgência, ou que foram à urgência, eram médicas, olharam para as minhas análises e disseram-me, não sejas parva. Para com isso. Pois, porque eu tinha realmente uns níveis de potássio que dá para morrer, dá para o coração parar. E eu olhava aquilo. As pessoas que fazem greve de fome.
Como? Porquê que fez greve de fome? Fez 4, não é? Para que fosse aplicada a lei da amnistia. Isto foi em 79, a primeira. 1979. Isto foi em 1979 e estava para sair uma lei de amnistia. E nós considerávamos, como depois foi considerado, que aquela lei de amnistia, que era uma lei de amnistia que ia contemplar os militares do 25 de novembro, e ia ser uma lei de pacificação, considerando que todas as coisas que se tinham passado tinham sido coisas que se podiam encarar como a continuação do processo revolucionário, e eram. E foi assim depois aplicada, e nós fizemos a greve da fome para que nos fosse aplicada a lei da amnistia que havia de sair. Quando a lei da amnistia saiu, nós estávamos no 29º dia, acho que foi o 29º ou 30º, nós então suspendemos a greve, só que depois não nos foi aplicada. Essa amnistia não foi aplicada, e nós tivemos, quando digo nós, digo eu, Carlos Antunes e muitas outras pessoas, tivemos 4 anos em prisão preventiva. Sem julgamento? Não, tivemos vários julgamentos. Simplesmente, vários. Tivemos principalmente um na boa hora, que é o retrato fiel do que se passava antes do 25 de abril. Mas qual é que era a acusação para estar em prisão preventiva? Desculpe. Qual é que era a acusação para estarem em prisão preventiva? Era assaltos a bancos. Não eram bombas. Mas ainda no Estado Novo? Não. Assaltos a bancos depois. Do 25 de novembro. Tinham acontecido? Mas não foram provados. E a acusação era essa. Muitas vezes aí as bocas maldosas, outras assim, dizem que eu estava acusada de bombas, que era bombista, que era o terrorismo outra vez, não sei o quê. Não tive nenhuma. Contraditórias sobre isso. Não tive nenhuma acusação de bomba. Nenhuma. O Carlos Antunes, além dos bancos, teve a acusação daquela decapitação do busto de Salazar, o que acho que é uma honra ser acusado disso, ele e outros. E eu era só de assalto a bancos. Tivemos um julgamento na boa hora que foi um escândalo, porque foi igual ao que se passava nos plenários antes do 25 de Abril, com o presidente que era dos plenários, com um outro de extrema-direita e com um acusador público que era de esquerda, que é aquilo que eu jamais esquecerei. Já passaram tantos anos, mas não esqueço. Isso é das poucas coisas que não esqueço, porque é grave. E, portanto, tivemos esse julgamento, onde nos acusavam dos ditos assaltos. Esse julgamento depois foi anulado. Tivemos mais alguns, mas tivemos sobretudo 4 anos. E depois saí, porque estava por tal excesso de prisão preventiva. E depois voltou à sua vida e esta... Completamente. No mês seguinte eu tinha que ganhar, ao contrário do que se dizia, não tínhamos nenhum dinheiro dos bancos. Aí terminou este tumulto todo. E como acabou esse tumulto todo, eu no mês seguinte eu estava a fazer consultas para ver se ganhava algum dinheiro para sobreviver. Porque tanto a minha família como os amigos deviam pensar que nós de facto tínhamos algum dinheiro, mas nós, zero. Houve uma amiga minha, a mulher do meu advogado, que me deu uma nota, nessa altura ainda eram escudos, de 20 escudos. E foi com essa nota que eu consegui beber um café aqui ou lá e comprar um esparguete para fazer massa, que é o mais barato de tudo, e foram tempos muito difíceis. Por isso comecei a trabalhar no mês. Estou a dizer, mês seguinte é uma figura de estilo. No mês seguinte fiz férias. Saí em julho e depois fiz férias em julho e agosto. Fomos ao Gerês com um grupo de amigos. Em setembro, outubro, como? E a vida foi seguindo até hoje enquanto médica? Em setembro comecei a dar consultas e já fui ganhando algum dinheiro em Setúbal, no Barreiro, consultas no Barreiro. Nesse aspecto tive muita solidariedade. Nesse aspecto tive muita solidariedade. E depois entrei para o hospital, outra vez. E houve um processo de reintegração no Hospital de Santa Maria, onde eu gosto de destacar a doutora Maria de Belém, que era, nessa altura, assessora do Ministro da Saúde, e ela teve muita influência nesta minha reintegração.
E pronto, e fui rir. Neste percurso todo de desafios, tumultos, não há arrependimentos? Não tenho nenhum arrependimento político. Tenho arrependimentos sentimentais. Como assim? Porque tudo isto é acompanhar em paralelo às coisas sentimentais. As paixões? As paixões. Às paixões, às ligações, aos filhos. Mas como é que essas paixões a prejudicaram para se arrepender delas? Não, não prejudicaram nada. Eu acho é que às vezes fazia asneiras, fiz asneiras, do ponto de vista sentimental. Mas para si ou para os outros? Para mim e para os outros. Não fui uma pessoa assim, toda muito direitinha, com um amor só, um homem só. Não. E porquê que se arrepende? Ou seja, na altura fez-lhe sentido. É porque foram coisas que são complexas, às vezes contraditórias. E por outro lado, ter os meus filhos nestas circunstâncias. A minha filha, primeiro clandestina, depois sem a mãe. Quando voltei para a minha filha, ela não me conhecia. O meu filho teve os 4 anos na prisão comigo. Eu pergunto-lhes, mas vocês ficaram traumatizados? Eles juram que não ficaram com traumatismo nenhum. A minha filha diz que foi ótimo estar com os 5 primos. Pronto. Que era divertido. O meu filho diz que tem as melhores memórias da prisão. Então a quem é que se queixa? São esses homens que se refere? Tenho medo, tenho pena de que eles não tenham tido uma infância normal. E depois fomos para um bairro, que é um bairro. Os bairros são bairros onde eles não tinham também a vida que têm os colegas deles atuais que viveram no centro de Lisboa. Não tinham transportes, tinham dificuldades. Pronto, mas eles dizem que não, senhor, que tudo bem. Mas nisso eu penso muitas vezes. Isabel, para terminar, queria que explorássemos a ideia de liberdade e de igualdade. Porque vários escritores, filósofos, elaboram sempre esta ideia de que não há liberdade sem igualdade e também não há igualdade sem liberdade. O que é que pensa sobre isto? Há uma destas duas forças que é mais premente em relação à outra, ou que pode existir sem a outra? E como é que ela se consubstancia hoje em dia, na sua observação? A liberdade é essencial. Não podemos esquecer que hoje temos uma liberdade que é fundamental para as nossas vidas. Há bocadinho estava ali a ser maquiada e estava a pensar, se fosse antes do 25 de Abril, eu estava a pensar, haverá ali um PID naquela sala de espera? Nós pensávamos e que tem receio daquilo que vai dizer haverá agora. alguém que está aqui a espiar o que é que eu estou a fazer? E, portanto, a liberdade é fundamental. Temos até atualmente, quando mantemos a nossa liberdade de fazer tudo. E é um descanso de poder só existir, de poder estar só ali sem estar sempre a pensar em hipervigilância. Portanto, a liberdade é fundamental e eu, neste momento político, tenho receio que possa haver um crescendo de falta de liberdade se determinadas forças predominarem no poder. Isto eu não estou a fantasiar. Sei o que é que se passa noutros sítios, sei o que se passa na América atualmente. Há pessoas que foram presas atualmente, pessoas até das instituições que são presas porque têm determinada opinião. Isto não é fantasia, é verdade do que se está a passar na América. E, portanto, há aqui um crescente de forças de direita das quais eu tenho receio em relação à liberdade. Em relação à igualdade, acho que é insuportável uma pessoa viver uma vida com aquilo que é suficiente. Aquilo que é suficiente. Tenho uma casa, tenho frigorífico, tenho fogão, tenho comida, tenho com que vestir, posso comprar livros. Isto é suficiente. E saber que há pessoas que coexistem comigo na mesma cidade, no mesmo mundo e que todos os dias pensam, mas isto é uma verdade. É 10% em termos de alimentação no estudo de 2016 da sociedade, feito com todo o rigor. 10% todos os dias tem que pensar como é que vai comer. Portanto, a vida deles, a liberdade deles, é para ir à paróquia ver se lhe dão alguma coisa, é para ir a umas pessoas que também dão. É viver em prisão, é um tipo de prisão. É. Está a ver o que é todas as pessoas com filhos? Essas pessoas, todos os dias terem que pensar onde é que vão buscar a comida. E depois um mundo onde isto é multiplicar por não sei quantos, que é Gaza, não é? Gaza, que é um campo de concentração onde morrem as 23 revistas médicas, isto é muito importante, das maiores, Lancet, etc.,
acabam de fazer uma carta dirigida às autoridades para que a Organização Mundial de Saúde tenha uma comissão só para lutar pela paz e contra estas situações. Calculando que se houver uma guerra nuclear, só 2% moram 2 bilhões de pessoas. Portanto, estamos nesta. E aqui já não é igualdade, é liberdade. É dignidade. E são situações atuais, não é? Temos que senti-las. Não há outra forma senão senti-las. E fazer alguma coisa, um bocadinho. A Isabel continua até hoje a dar consultas, certo? É verdade. Para a endocrinologia. Vou agora para o consultório. Aos 84 anos. Antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a falar sobre o nome do programa e a Isabel dizia que vê muitas mulheres no seu consultório que são donas da casa, portanto proprietárias, mas que não são donas da sua casa. O que é que isto quer dizer? Isto é tão comum que não calculam. As mulheres são donas da casa porque é o território que elas conseguem dominar. Porque é a cozinha, é as limpezas, é os filhos, passa a ser os netos quando aparecem netos, e elas conseguem comandar aquele território. Mas se trata de ir fazer uma viagem, ou ir ao cinema, ou ir ao teatro, por exemplo, cinema e teatro, há muitas mulheres atuais que não vão sozinhas. E que dizem ao marido, vens, e se ele não quiser ir, não vão. Ou que ainda hoje, muitas vão ao cafezinho da esquina, mas há outras que vão se o marido for. Portanto, há aqui umas donas da casa que não são donas delas próprias. E às vezes até não são donas da forma de vestir. E eu esta semana vi uma senhora muito interessante que era exatamente uma dona da casa, mas que não era dona de si própria, e eu aprofundei um bocadinho a conversa, e percebi que a forma dela se maquiar, normal, como a sua ou como a minha, não agradava muito ao marido. Gente mais nova, bastante mais nova do que eu. Mas ela disse, eu estava portanto, lá com ela. Sair para a rua sem ser com o marido era problemático. Depois, o que é engraçado é quando os maridos se reformam e vêm para a casa, para o território delas. E têm que mandarem qualquer coisa, não é? E então começa. Isto não é fazer dos homens os inimigos. É a condição cultural de uns e outros. E estão inquietos dentro do território delas. E vão mandar em qualquer coisa. Vão mesmo mandar na cozinha. E, por exemplo, nas consultas, eu vejo muito homens que querem entrar atrás da mulher nas consultas. E eu insisto, mas o senhor quer entrar, a senhora... E elas dizem, bom, então, se tiver que ser. E de vez em quando finalmente conseguem entrar sozinhas, dizem, ainda bem, doutora, conseguiu que ele ficasse lá fora. Porque muitos deles ficam ao lado a controlar. Não te esqueças de dizer isto como se fosse uma criança. Não te esqueças de dizer isto assim. Olha que a análise que fizeste, tal. Isto é interessante. É outra libertação que ainda está por conquistar, a libertação. São questões culturais muito profundas. E as leis podem ser... As nossas foram muito boas a seguir ao 25 de Abril. E aí honra a Leonor Beleza, que foi uma das pessoas que incentivou essa legislação. Mas a mente demora sempre muito mais a mudar. Comissão de Igualdade. Mas a lei é uma coisa, a cabeça das pessoas leva muito tempo a mudar. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Isabel do Carmo. Foi um gosto tê-la aqui. Foi um gosto para mim também. E bom sábado. Exatamente. Bom sábado. Até à próxima semana voltamos com mais memórias, mais histórias, mais vida. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e até lá.